Pronto, estamos aqui em mais uma live e agora o tema é TCC. Estou começando aqui no meu perfil, já falando na divulgação, coloquei, né, a importância de apresentação de um TCC e aí, claro, muitas pessoas que já apresentaram trabalho vão falar assim, pô, eu não vou nem assistir essa live hoje porque é uma live para universitários, mas às vezes sei que vai ter aí um ou outro ex-aluno ou pessoas que já se formaram passando por essa experiência para relembrar um pouquinho, principalmente das emoções que passaram durante esse período do último ano da faculdade, quando você tem que apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. E aí eu vou dar algumas dicas, vai ser uma live bem prática, né? Justamente porque a gente precisa passar alguns conceitos assim super importantes, né? E super práticos de como apresentar, tá bom? Então, muito legal aí se você tá, seja bem-vindo, bem-vinda, muito bom aí as pessoas que estão participando, fiquem à vontade. Claro que é um tema bem específico, e aí se você por acaso conhece alguém que está nessa fase de apresentação de trabalhos, ou na graduação ou na pós-graduação, manda um aviãozinho e também siga o meu perfil. Se por acaso você ainda não segue, fique à vontade aí para seguir. Fico feliz aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interagir, pode mandar aí mensagens, dúvidas, para a gente fazer alguma coisa bem prática, para que realmente ajude as pessoas a apresentar os trabalhos. Claro que muitas das dicas que a gente fala de oratória, quando a gente fica, né, nessa percepção de apresentar o trabalho de conclusão de curso, também vale, por exemplo, para um advogado que vai apresentar fazer uma apresentação, uma defesa pública, talvez num júri ou de repente na frente de um juiz e assim por diante. E aí uma pessoa na área comercial também, então assim, vale para um monte de gente, obviamente que não é só um tema exclusivo, né, para quem está na fase de TCC, mas também aí vale para um monte de coisas. E aí, fiquem à vontade, vamos chegando, a gente vai falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos. Gabriel, boa noite também. Gabriel está na fase, né? A gente tem conversado, está no 4º ano, vai fazer a apresentação de TCC. Então, você e a sua classe tinham que estar assistindo essa live. Embora a gente fale sobre a apresentação também na sala de aula, é muito legal, né, quando você assiste uma banca de TCC, que a pessoa tem uma noção de oratória e tem alguns conceitos de comunicação para ajudar. Tá aí a Tati passando por aí. Tati, valeu pela tua presença, passando também. Lógico que quem já se formou, dá um oi e vaza, né? Normal, a gente sabe que não é um tema que de repente é muito genérico demais, né? Porque oratória tem pessoas que nem gostam muito, né? Não tem muito essa vivência de falar em público ou de participar de reuniões, mas como eu falei, o trabalho de conclusão de curso é algo específico, mas que também tem muitos conteúdos, muitas práticas que também se relacionam a outras atividades, inclusive atividades profissionais. Então, se você trabalha em um determinado momento que precisa de oratória, é bacana. Isso, Tati, obrigado. A Tati, lógico, né, já se formou um tempinho, mas está lá na defesa diária do comercial e você sabe mais que ninguém como é importante a oratória, né, Tati? Porque assim, a gente faz uma reunião atrás de outra e vai melhorando conforme vai passando o tempo, e por isso que eu costumo, né, e sempre começo toda apresentação que eu falo de oratória, e TCC não é diferente, é que a gente tem que entender que oratória é uma habilidade, não é um dom. Então, quando você vai apresentar um trabalho, você tem que usar uma habilidade, né? São técnicas, não é uma coisa assim, eu não nasci para falar em público, não nasci para vender, né? Ninguém nasce para falar em público. A gente nasce para viver uma vida, muitas vezes em sigilo, né? Low profile, né, que a gente fala, e aí ninguém espera, vou nascer e vou ser uma celebridade. Não é assim que funciona. Só que aí a gente vai se preparando, e aí de reunião em reunião, de discussão em discussão, né, conforme a gente vai se desenvolvendo, aí chega uma hora que a gente fala assim, poxa, agora eu estou melhor do que eu era antes. A gente vai se aprimorando, e isso que é legal, né, nessas relações de comunicação. Primeira coisa, então,
se você for assistir essa live ou depois assistir o vídeo, a gravação que fica no meu IGTV, é entender que a oratória não é um dom, a gente não nasce, né, com esse dom, a gente às vezes fala, uma vocação, a pessoa parece que nasceu. Não, é prática. Tem pessoas que têm mais facilidade do que outras? Tem pessoas que falam mais do que outras? Tem. Mas a verdade é que a gente desenvolve ao longo do tempo, principalmente praticando. Então a prática diária faz com que a gente melhore a comunicação. Gosto muito de dar meu exemplo. Eu hoje dou aula, e aí estou lá na sala de aula já há um tempo, mas quando eu comecei eu gaguejava, era super tímido, morria de medo. Aí eu falava para as pessoas mais próximas, não dou para isso, imagina, não consigo dar aula, né? Isso é horrível. E hoje, né, certamente estou melhor do que há um tempo atrás, porque a gente vai aprimorando e também a gente vai colocando consciência, né, nas nossas falhas, nos nossos pontos fracos e com isso a gente vai aprimorando. Então, de repente, hoje eu já com tanto tempo de experiência me pego falando muito rápido. E aí, de repente, na sala de aula, eu que dou aula na terceira idade, sempre falo, né, tem que falar um pouquinho mais devagar, porque senão, de repente, as pessoas estão lá e falam, pô, eu não tenho a tua velocidade de raciocínio. Então tem que tomar esse cuidado também. Agora, para apresentar TCC, eu gosto de falar do chá. Então vamos começar pelo chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então essa sigla, né, que resume essas 3 características, são importantes porque um ponto que vai ser trabalhado a nosso favor é o conhecimento. Então, assim, quando você vai apresentar um trabalho, como você vai defender uma empresa, quando você vai fazer uma apresentação que tem alguém avaliando, né? No caso, a característica do trabalho de conclusão de curso é que você está falando para um grupo de professores que estão te avaliando. Então, é uma apresentação importante porque, em geral, tem uma pressão emocional maior, né? Porque, óbvio, é o trabalho de final de curso e aí a responsabilidade é muito grande, porque fica aquela sensação, poxa, eu estou eliminando todas as matérias, estou fazendo provas, atividades, trabalhos, e de repente o trabalho de conclusão de curso ele se torna icônico, né? Ele acaba sendo um marco pro final do curso, e aí se eu não fizer o TCC eu não me formo. Então tem essa responsabilidade. Mas aí eu gosto de pensar no chá por quê? Porque vamos partir do princípio que se você no início do último ano do teu curso escolheu fazer um trabalho de conclusão de curso sobre um tema qualquer, você vai, ao longo do período que você tem para fazer, por exemplo, um semestre ou um ano, você vai se aprimorar e vai se aprofundar em conhecimento, buscando informações sobre aquele tema. Então, assim, não existe ninguém mais preparado do que você para falar sobre esse tema. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu pego uma pessoa que está assim, mas poxa, eu estou com medo de apresentar meu trabalho, ou no início mesmo, agora nesse momento eu ouço isso na sala de aula, poxa, eu tenho medo de apresentar o TCC. Fazer o TCC eu vou fazer, agora apresentar eu não sei se eu consigo. Veja, primeiro que tem a ver com ansiedade, né, porque você já está pensando, né, um tempo antes em algo que você nem sabe como vai ser, né? Já começa por aí, né? Será que você termina o teu trabalho para apresentá-lo? Então já é o primeiro ponto. E aí, se você escolher um tema que você está aprofundando nele, ninguém melhor do que você para apresentá-lo. Então eu sempre digo o seguinte, você participou do trabalho, você está participando do trabalho, se você participa, vai lá e apresenta, não precisa ter preocupação se vai ser boa ou não a apresentação. Esse é um ponto importante para tirar um pouco esse peso emocional de assim, ai meu Deus, como que eu vou fazer para apresentar? Então assim, você tem capacidade de apresentar porque você tem conhecimento sobre aquele assunto. E em oratória, boa parte do sucesso de uma apresentação tem a ver com você falar sobre um assunto que você conhece. Eu, por exemplo, eu vou falar de TCC hoje. Outro dia eu falei de neurociência, falo de inteligência emocional. Para mim é um assunto que eu estou sempre estudando, que eu estou, né, exercendo ali na sala de aula, um papel muitas vezes de orientador, de conselheiro, né, mentor dessas pessoas que estão terminando seus trabalhos. Então, assim, para mim é uma prática que já, vamos dizer assim, eu domino. Então eu não tenho assim uma preocupação sobre isso, e é o que vai acontecer com você de acordo com o preparo que você vai ter no trabalho. O que é preocupante é quando tem um trabalho em grupo e uma das pessoas do grupo não fez o trabalho. Aí realmente é bem assustador, porque de duas uma, ou essa pessoa vai acabar implodindo o grupo ali na frente, porque ela vai comprometer, porque ela não conhece sobre o tema,
e aí eventualmente vão pedir para ela responder alguma questão, ou ela vai ficar com uma parte da apresentação, e isso realmente pode ser arriscado. Então o ideal é que todos os componentes do grupo tivessem uma participação integral no trabalho. Ah, eu fiz uma parte, o outro fez outra parte. Tá, pode ser que a parte pontual, né, de partes que cada um pesquisou uma área, mas na hora de você falar sobre o seu trabalho, você tem que pensar no trabalho como um todo. Então, assim, o TCC não é uma parte dele, é um todo, né? O trabalho está sendo avaliado pelo todo. E às vezes acontece de professores da banca chegarem para uma pessoa do grupo e falar assim: Ari, fala sobre a introdução. E aí, de repente, eu fiz a conclusão ou considerações finais. Aí, tipo, e agora? Né? Me ferrei, né? me dei mal. Então, eu preciso entender o trabalho como um todo, esse é um ponto. Então, para isso, busca-se conhecimento. Então, conhecimento é isso, assim, a base, a estrutura para você fazer uma boa apresentação. Então, ter essa percepção de que você realmente está preparado para falar naquele assunto é a garantia de você estar durante o ano todo, ou um semestre todo, preparando aquela apresentação. Se fosse fazendo um paralelo, né, do TCC com a área comercial, se você for vender um produto e você não conhecer o produto, a apresentação não vai ser muito boa. Por melhor vendedor que você seja, por melhor orador que você seja, a apresentação vai ter falhas. Por quê? Porque você não conhece bem o produto. Então, a falta de conhecimento, ela compromete a apresentação. Agora, no momento que fala, não, eu conheço o produto, né? Independente de estar um mês ou um ano na empresa, eu conheço o produto, né? Eu me preparei, eu fui treinado. Então, a apresentação vai automaticamente acontecer. O que não pode é justamente eu achar, e às vezes acontece até por vaidades, assim, eu já conheço tudo, essa área já está tudo certo. E aí vai lá e quebra a cara porque chegam perguntas ou chegam questionamentos que de repente as pessoas não conhecem. Então esse é um ponto importante para se colocar. Então quando a gente fala em oratória, né, e aí aplica a técnica do chá, né, ou a ferramenta do chá, conhecimento, habilidade e atitude, a primeira coisa é a gente entender que é o conhecimento a base para uma boa oratória. Ou seja, eu não vou nunca falar sobre um assunto que eu não domino, porque corre o risco, sim, de a apresentação ser desastrosa. A grande questão, e aí um medo que as pessoas têm é, se eu estou preparado, ou estou bem preparado, portanto, ter um bom conhecimento sobre o tema que eu vou falar. E aí eu sempre falo para as pessoas que sim, você está preparado. Se você começou a fazer o trabalho e aí ficou meses pesquisando sobre o tema, não tem como você dizer, poxa, eu não estou preparado, né? Isso aí às vezes é vitimização, né? Você está querendo se vitimizar ou às vezes até valorizar aquela coisa da falsa modéstia. Eu não estou preparado. Aí a pessoa vai lá, domina o assunto, dá um show e aí todo mundo... Porque aí cria uma expectativa para baixo de pensar assim, poxa, essa pessoa não vai fazer uma boa apresentação. Esse é o ponto. Segundo, a questão das habilidades. Então, assim, comunicação é uma habilidade que se treina. E aí, então, quando eu vou apresentar um trabalho de conclusão de curso ou vou apresentar comercialmente a minha empresa, eu vou praticar isso. Então, assim, um vendedor se torna cada vez melhor. Por quê? Porque conforme ele vai vendendo, conforme ele vai realizando reuniões, fazendo encontros e aplicando as suas habilidades, ele vai ampliando essas habilidades. Porque a habilidade se treina e aperfeiçoa o tempo inteiro, continuamente. Então, quando eu comecei a dar aula... Lógico que a minha oratória era uma, o meu conhecimento era um e a minha oratória é outra. Aí eu fui estudando e aí eu fui aumentando o meu conhecimento. Mas conforme eu fui melhorando o meu conhecimento, então eu fui estudando mais, eu também fui dando mais aulas. E aí a minha habilidade foi ampliando. Então veja que o chá é bom nesse sentido, a gente entender, poxa, eu preciso melhorar o meu conhecimento ou preciso melhorar a minha habilidade, nesse caso. Então no caso do TCC, você estuda ao longo do tempo. E aí você está aprendendo sobre aquele conteúdo que você vai falar, então o conhecimento está indo bem, só que aí também tem que começar a treinar habilidade. Então, assim, vai apresentando outros trabalhos, vai apresentando e ensaiando com o grupo, falando um pouquinho com o grupo, tal, para ir lapidando, né? Pega uma pessoa que nem é da área e fala, vou apresentar para você o meu trabalho, veja o que você acha. Aí a pessoa fala, entendi tudo. Né? Se uma pessoa que não é da área entende o teu trabalho de conclusão de curso, mesmo sem ter conhecimento da área, significa que a tua apresentação está ótima. Porque o ideal é o quê? Você poder apresentar do genérico para o específico, de forma que a pessoa que não é da área, ela vai se aprofundando e vai mergulhando contigo no tema e fala, poxa, que legal esse tema. Então eu fui assistir uma apresentação de uma área que não era a minha área,
mas a pessoa apresentou tão bem que eu entendi tudo que ela estava falando. Então esse ponto do conhecimento e habilidade fecham por aí. E aí vem o terceiro ponto, que é a questão da atitude. E aí é muito importante a gente ter atitude de apresentação também, porque eu sempre gosto de falar, né? Um professor é um facilitador. Então a gente tenta fazer as pessoas refletirem, as pessoas pensarem sobre os temas. Então quando eu faço uma live, por exemplo, eu não fico assim, vou ficar apresentando um PowerPoint e ficar mostrando conteúdos especificamente lá, como se estivesse dando uma aula. Não, por quê? Porque assim, a gente precisa fazer as pessoas pensarem também. Então só dar a informação já degustada, né, já formatada, também acaba não funcionando, porque assim não transforma aquilo em conhecimento. Então quando você traz a informação aliada à experiência, aquilo lá cresce, a pessoa ela automaticamente traz algo a mais do que simplesmente a informação, porque aí ela tem uma experiência em cima daquela informação, e o cérebro aprende através de experiências. E aí, então, vem a atitude. Quando eu estou apresentando um trabalho de conclusão de curso, eu tenho que me colocar numa posição de aprendiz. Eu vou ter que ensinar as pessoas sobre o meu tema, e aí eu tenho um conhecimento muito grande sobre aquele tema que eu vou apresentar, como eu falei, porque eu estou estudando o ano inteiro, ou alguns meses, mas quem está lá na banca está avaliando o seu trabalho. E por mais que ele não conheça profundamente o seu tema, naquele momento, ele como professor avaliador da banca, ele tem uma posição superior ao do aprendiz, do aluno que está apresentando. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu assisti já e participei de milhares de bancas, chegou determinadas bancas que a gente ficava constrangido, tinha uma vergonha alheia, porque de repente o professor estava lá na banca assistindo o aluno falar um monte de bobagem, e aí o aluno lá, não, porque é isso, porque eu sei, porque não sei o que, taraná. E aí o professor que está ali na posição de avaliar o trabalho fala, olha, pelo visto você não estudou muito, ou então assim, pelo visto a pesquisa não está correta, por causa disso. Aí o aluno chegava e falava assim, né, já vi isso, não é de que me contaram, eu estava em banca, que o aluno falou assim, mas isso aí, professor, é a sua opinião. Eu acho que é desse jeito, o senhor acha que é daquele. Sendo que o professor, que naquele caso era um professor avaliador, independente de qualquer coisa, era um professor doutor, inclusive, por coincidência, mas assim, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo e que tinha lido sobre aquilo, porque o professor também vai ler para estar numa banca, né, vai se informar para não chegar lá totalmente vendido, né, leigo naquele assunto. E aí, de repente, o professor falou assim, não é a minha opinião, é o tal livro, e acabou com o trabalho. E aí, o que aconteceu? Reprovou o trabalho. E aí, assim, tem que pensar que trabalho de conclusão de curso não está em avaliação o aluno, o aprendiz, está em avaliação o trabalho. Se o trabalho está inconsistente, se o trabalho não está fundamentado, não adianta. E um trabalho acadêmico, ele precisa ter um formato acadêmico e, portanto, ele tem que ter fundamentação. Eu, por exemplo, acho que vermelho é mais bonito do que verde. Ou eu acho que verde é mais bonito do que azul. Eu posso achar o que eu quiser na minha vida pessoal. E se eu tiver uma empresa, eu posso dizer, na minha empresa o vermelho é mais importante que azul e meus funcionários vão pela minha escala, porque eu que determino a escala na minha empresa. Agora, no universo da pesquisa, o que vale é a fundamentação. Então, assim, quando eu vou escrever sobre algo, eu tenho que fundamentar esse algo para dizer, olha, isso aqui é bom por causa disso ou não é bom por causa disso. E aí não é a minha opinião, né? Até numa tese de doutorado, quando você está escrevendo teu doutorado, você vai defender uma tese, que aí sim é um fundamento em cima de uma ideia original, quer dizer, você está criando uma ideia original, né, numa tese, né? Então minha tese é essa aqui, só que vem de um fundamento. Então assim, A falou, B falou, C falou, esses caras todos falaram, e aí eu vou, então, além disso, defender uma tese, ou seja, eu vou defender uma nova ideia em relação àquilo, né? Então aí sim eu poderia propor algo. Tirando isso, né? Então, e mesmo assim fundamentado. Agora, lá na graduação ou numa iniciação científica, estou apresentando meu trabalho, não posso chegar e falar assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E assim, eu caí em bancas, né, sempre estou em bancas tal, e eu vejo isso acontecer assim, o ano passado, né, assim, recentes, né, e lá atrás também. Então, assim, é uma coisa que é recorrente, sabe? Sempre tem gente apresentando,
e cometendo os mesmos erros. E isso tem a ver lá no chá com atitude. Então, assim, o quanto eu estou preparado, porque eu tenho conhecimento sobre o tema, o quanto eu vou trabalhar minhas habilidades para poder fazer uma boa apresentação, mas também o quanto eu vou ter atitude de aprendiz, porque a gente costuma dizer, independente do curso, que a banca é a sua última aula. Então, quando você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso, aquele momento de apresentação, você apresenta um trabalho como aluno e sai de lá profissional. Né? Você está se formando. Né? O TCC muitas vezes é a formatura daquele aluno ou daquele grupo. E aí, não podemos esquecer que esse aluno é aluno. Ele vai se tornar profissional a partir do momento que ele passa por aquela banca. É como autoescola. Eu sei dirigir. E aí eu fiz várias aulas e estou lá dirigindo super bem. Só que na hora que eu vou fazer a prova de autoescola, eu ainda sou aluno. Então tem gente que já dirige porque aprendeu com os pais, tal, tem mesma coisa. Aí vai lá na prova de autoescola e reprova. Pô, esse cara não sabe de nada, como que ele me reprovou? Por quê? Porque você já dirige, mas também tem os vícios de quem já dirige há um tempo. Aí na hora que o cara está avaliando, ele está avaliando a tua técnica dentro das regras do jogo. E aí, de repente, você vai dirigir com uma mão só, ou vai colocar a mão na janela lá, coisas que são assim, ou passa num cruzamento e não parou, coisas assim que às vezes você dirigindo no teu dia a dia você até faz, porque de repente dá para você fazer, mas na hora que você vai fazer um teste de autoescola não, a mesma coisa no TCC. Então assim, eu vou apresentar um trabalho que a partir dali eu vou ser colega do meu professor, né? Muitas vezes eu vou ser profissional na área que eu estou me formando, mas eu preciso ter atitude de aluno. Então assim, não podemos esquecer isso, você ainda é aluno. E óbvio que aqui entra também a observação para os professores, o professor também ainda é professor, então não pode cair num julgamento de querer analisar o trabalho do aluno como se ele já fosse profissional, porque às vezes acontece isso, né? Eu já vi trabalhos de graduação que a banca estava assim, não, porque isso, porque aquilo tal. Aí eu falei, poxa, mas isso aqui não é um trabalho de mestrado, não é uma dissertação de mestrado, é uma monografia, né, de graduação. Ou quando é um trabalho anterior ainda, de iniciação científica, você não pode analisar como se o cara estivesse fazendo uma tese de doutorado, né? Ou uma livre docência, veja. Já é uma outra escala e já é um outro nível de aprofundamento. Então a gente também tem que tomar cuidado e às vezes até tem erros da própria avaliação, do próprio professor de colocar o aluno numa posição de profissional. Né? De tão bom às vezes que o trabalho está, o professor esquece que aquilo é um trabalho acadêmico e portanto é um trabalho realizado por um aluno que está sendo avaliado como uma atividade qualquer que ele faz na faculdade. Esse é o ponto, tá? Então, ter atitude de aluno na apresentação do TCC é super importante. Então, tem gente que fala assim, não, na apresentação do TCC tem que ser super profissional, tem que ser bacana, tal. Claro que sim, quanto melhor a apresentação, melhor. Agora, tem que manter a atitude de aluno, por mais profissional que seja, porque aí eu também já vejo em determinados cursos que o aluno já trabalha na área um bom tempo, já se considera às vezes até um estrela ali, e aí vai apresentar como se todos aqueles professores fossem inferiores a ele. E aí também acaba levando muita porrada e às vezes até correndo riscos, né, de diminuição de uma nota, ou eventualmente até o trabalho acaba não sendo tão bom, porque às vezes a pessoa acha que pode fazer qualquer coisa e está tudo certo, ou que já trabalha e aí não tem tanta disponibilidade, que são falhas muito comuns em TCC. Não é o aluno ruim que faz um TCC ruim, né? E um aluno bom faz um TCC bom. Tem vários fatores aí nesse meio que às vezes um aluno muito bom, por ele já trabalhar também na área e aí a disponibilidade dele, ou ele está passando por problemas pessoais e a disponibilidade dele não está tão dedicada àquele trabalho, que o trabalho acaba não sendo tão maravilhoso. E aí você fala, poxa, mas esse aluno aqui foi muito bom durante todo o curso e o TCC dele ficou um pouco a desejar. Sim, mas quais são os fatores de contexto, né, de ambiente que a gente fala que fizeram isso acontecer? Porque às vezes não é que o aluno é bom e ele ficou ruim no final do ano, né, no final do curso, não. Às vezes acontece de ele ter um problema naquele momento, por exemplo, uma situação de luto, né? A pessoa está passando um momento emocional mais delicado, lógico que a dedicação ao trabalho e o poder de concentração mudam, e aí o trabalho vai ser diferente. Então a gente não vai ter um TCC igual um TCC quando ele está pleno lá, que ele está com a mente totalmente, né, focada naquilo, né, que a gente chama de mindfulness, ele está com a atenção plena porque ele não tem nada, não tem nenhum elemento que distraia. Então tem isso também. Então, às vezes um fator
né, muito forte, de alto impacto, acaba comprometendo a qualidade. E aí, então, a gente também tem que pensar nisso. Tá? Então, quando eu falo de TCC e falo de chá, tem esses pontos que são, acho que, importantes para a gente perceber. Agora, outro ponto que, e aí falando um pouquinho do cotidiano, é a questão da organização e da disciplina que eu também sempre coloco. Então, assim, isso não é só na apresentação, mas também na realização. Quando eu faço uma monografia, quando eu estou fazendo uma dissertação, no caso das pós-graduações, a gente tem que estabelecer um plano de ações. E aí esse plano de ações cabe o seguinte: primeiro, qual vai ser o tema do meu trabalho? Aí eu vou ter uma fase de coleta de informações para fazer esse tema e para desenvolver esse tema. Então, assim, lá no início, e aí em geral os trabalhos, grande parte das graduações, principalmente nas pós, evidentemente que sim também, tem os orientadores. Então, assim, o trabalho do orientador também é, lá no início, de fazer esse planejamento junto com esse jovem aprendiz, com esse aluno que está, né, se formando e, portanto, às vezes acontece até de ele estar fazendo um curso extremamente técnico e aí a dissertação, o artigo ali que ele tem que escrever, ou a monografia que ele tem que escrever, o TCC que ele tem que escrever, é algo paralelo a tudo que ele está fazendo e ele não tem nem tanto entendimento de como fazer o TCC. E aí o papel do orientador é importante, do ponto de vista de metodologia, porque tem uma metodologia para pesquisar, mas também tem um método para realizar o trabalho. Então eu vou levantar as informações, depois eu vou decupar essas informações, vou fichar as leituras. Então tem todo um procedimento, um processo para chegar na apresentação. E aí a dica que eu coloco na apresentação, que é paralelo a isso tudo, é que se eu planejar a minha pesquisa, ou seja, se eu planejar a elaboração do meu trabalho, eu automaticamente já estou mentalmente organizando a apresentação também. Porque aquelas mesmas características ou itens que eu determinei no início do meu trabalho, basicamente são os itens que eu vou apresentar lá na frente. Então, da mesma forma que eu tenho um título, que eu vou preenchendo esse título numa monografia ou numa dissertação, ou se for um trabalho profissional, técnico profissional, que eu tenho lá funções ou áreas, setores para preencher, esses setores na apresentação também vão ser os itens que vão ser utilizados, por exemplo, como índice para a minha apresentação. Então esse é um ponto também que é legal de a gente pensar. Então, assim, fazer essa organização, né, deixar organizado o trabalho desde o início no processo de elaboração, vai nos ajudar na questão da apresentação lá no final. Né? Então, assim, a apresentação é o último ponto a se pensar, porque em geral você termina o trabalho para depois pensar na apresentação, mas se você já está assistindo essa live hoje, e aí de repente está começando a fazer, imagine, por exemplo, que você ou alguém conhecido seu está começando a fazer o trabalho agora, fala assim, manda um aviãozinho para ele, fala assim, olha, assiste essa live aqui, né? Assiste isso aqui. E aí, então, quando ele começar a organizar o trabalho, ele também já organiza a apresentação. Não que ele vai pensar na apresentação agora, mas ele está organizando mentalmente a apresentação. Esse é um ponto que é importante. Outro ponto que aí também cabe para a elaboração é a questão da disciplina. Então, assim, eu preciso determinar um tempo para organizar, mas também para elaborar, né, para fazer. E aí, então, tem que ter disciplina. Então, assim, qual vai ser a regularidade que eu vou colocar? Então, a gente fala assim, vou apresentar meu trabalho quinta-feira. Vamos ensaiar quarta-feira à noite. Assim, adianta ensaiar quarta-feira à noite? Vocês vão estar super tensos. Quarta-feira à noite vocês têm que sair para comemorar, porque o trabalho está pronto. Não ensaiar na véspera. Né? Então, assim, é proibido ensaiar na véspera? Eu só tenho a véspera para ensaiar. Tudo bem. Né? Mas eu fico colocando em xeque até que ponto uma apresentação na véspera não vai ficar uma apresentação boa, não vai te deixar mais nervoso para o dia seguinte, vai falar, nossa, nosso trabalho está uma porcaria, não, minha apresentação vai ser horrível, não sei o que e tal. Aí acaba comprometendo. Então, assim, se eu tiver tempo para mexer, é o ideal. Então, se eu for fazer um ensaio ou for fazer uma pré-apresentação com o meu grupo ou com pessoas conhecidas que vão me dar feedback, eu preciso fazer pelo menos com uma semana, porque se alguém chegar para mim e falar assim, Ari, essa parte aqui não está muito legal, essa parte aqui eu não entendi, eu vou ter tempo para mudar e sem ficar, ai meu Deus, e agora? Não tem mais tempo. Que é aquela coisa de você entregar um projeto que você está elaborando na véspera. Então assim, eu estou te entregando na véspera, podia te entregar no dia,
mas eu vou te entregar na véspera com a sensação seguinte, não adianta nada me mandar um material na véspera para revisar. Eu vejo muito isso quando eu estou como orientador. Às vezes, como orientador de TCC, os caras vão fazendo o trabalho, os grupos vão elaborando, aí entregam pro orientador na véspera, falam, ó, amanhã tem que entregar para a faculdade, aí o orientador tem um dia para ler. Me entregar de véspera é a mesma coisa que não entregar, porque qual vai ser a qualidade de revisão que eu vou fazer com um dia, né, de um dia para outro? Eu vou dar uma lida, tá tudo certo, entrega. Agora, se eu receber com tempo para poder ler e fazer as considerações e aí passar para você poder retificar o trabalho, que aí é o trabalho de revisão, na hora que você entregar o trabalho vai estar mais perfeito. A mesma coisa na apresentação. Então, entregar uma slides de véspera ou ensaiar de véspera corre muito risco de você apresentar algo que só vai te aumentar a tensão, porque vai ficar aquela sensação de que agora não dá mais tempo de mudar nada, tá? Então esse é o ponto. Inclusive a questão de distribuição quando é em grupo, às vezes você apresenta isso, você apresenta aquilo, tal, é terrível, porque assim, você vai ensaiar, né? E aí assim, passa para fulano, passa para Beltrano, isso tem que ter um certo preparo, e aí, portanto, não pode ser um ensaio só. Tem que ser mais de um ensaio, porque no primeiro ensaio eu distribuo as partes, e aí a gente fala, vamos agora tentar desse jeito, ou então vamos fazer mais uma vez para reforçar. De novo, o cérebro aprende por experiências. Então, assim, quanto mais experiências eu passar naquela situação, melhor vai ficando, vai consolidando aquele conhecimento, a ponto de eu fazer no piloto automático. Eu, por exemplo, dou aula, quando eu dou uma aula, por exemplo, que eu já está na minha rotina, eu vou seguindo uma cronologia, hoje é aula 1, depois aula 2, aula 3, e aí vai ficando super tranquilo. Eu já sei, não tem furo. Agora, eu vou pela primeira vez dar aquela disciplina. Vou ajustando o tempo inteiro. Então hoje eu dei uma aula, falei, vou ajustar aqui. Aí na aula seguinte vou ajustando. Quando chega praticamente no meio do semestre que se fala, agora tá bacana, agora vai embora. Né? E isso todos os professores passam por essa realidade. Então a apresentação do trabalho não pode ser uma coisa assim que, eu fiz todo o trabalho, agora a apresentação tá tudo certo. Né? Tipo, faz de qualquer jeito. E a maioria faz isso. Então, se você colocar um pouco de organização, um pouco de disciplina, no mínimo, você vai pensar, poxa, agora eu tô bacana, vou poder fazer um show. E aí entra a questão também da nota. Né? Em muitas universidades, né, a gente tem uma questão que é assim, eu estudei, eu escrevi o trabalho, e aí a partir do momento que o trabalho está escrito, eu vou ter um tempinho para apresentar. Quanto que vale a apresentação? Em geral, 20% da nota. O peso da apresentação não é maior do que a parte escrita. Então, assim, eu estou estudando, eu estou me preparando, e aí eu estou montando 80% do meu trabalho, que é a parte escrita. Quando a parte escrita está perfeita, aí eu vou apresentar, aí eu vou me preocupar com a apresentação, que vale aí uns 20%. O que significaria dizer que, por exemplo, um trabalho que tira nota 10, a parte escrita está 10, está muito boa, mas se a apresentação for horrível, no máximo perde 2 pontos. Não vai perder assim, eu fiz um trabalho, meu trabalho está 10, chega lá na apresentação, foi um desastre e eu fiquei com 5 na média final. Não existe isso. O peso da apresentação não é tão alto quanto o da parte escrita, que é onde você se dedicou mais tempo. Agora, compromete? Compromete. Agora, se você fez o trabalho escrito e ficou muito bom, em geral a apresentação vai ficar muito boa. Por quê? Porque o conhecimento está ali. E você ter conhecimento vai reforçar a tua oratória, né? Lá de novo na questão do chá. Então esse é um ponto também super importante. Outra questão, eu não posso ler, ou então ficar lendo na apresentação, tal, eu sou nervoso, eu não vou conseguir falar de improviso, tal. Toda vez que você está escrevendo um trabalho, como eu falei, você organiza lá atrás quais são as partes do trabalho, e essas partes vão ser os tópicos que você vai falar. Então, vai colocando em tópicos, vai colocando em pontos, assim, sabe? Em partes. E automaticamente essas partes vão ser fichas que vão se transformar em slides. Eu, quando monto os meus slides de uma aula, de uma palestra, em geral, são manuscritos. Eu estou escrevendo lá num caderno, numa folha, rascunhos, que depois eu vou lá no PowerPoint, ou passo para um designer e falo, olha, faz esses slides aqui para mim. Né? E aí ele vai lá e põe numa arte bacana. Né? Nem sempre eu vou conseguir fazer uma arte bacana. E aí então eu posso, de repente, pedir para alguém fazer um audiovisual legal, alguma coisa animada, tal. Mas isso nasceu daquela minha anotação do conteúdo que eu estou pesquisando. Por isso que se eu pegar um trabalho escrito de alguém e for fazer a apresentação, não vai ficar tão boa quanto você que fez a parte escrita. Por isso que eu sempre falo,
Quem faz a parte escrita, quem está elaborando o trabalho é que deve fazer os slides, os tópicos, né? Aí a direção de arte você pode terceirizar. Então, às vezes eu falo, contratei uma pessoa, um amigo que vão fazer as peças lá, as apresentações de slides para ficar com uma carinha bonita. Ganha ponto? Claro que dá um impacto legal, porque passa a ideia de que, poxa, você se organizou para aquilo, né? Não que fale, vou tirar uma nota maior ou menor porque o slide está bonito, né? O slide tem que estar organizado. Né? Porque a pior coisa que tem, assim, você está falando uma coisa, daqui a pouco você pula 3 slides, não, isso aqui é agora a coisa, isso aqui eu já falei, sabe, fica pulando a ordem de slides, significa que você não organizou a tua apresentação, e óbvio que perde a qualidade, quem está assistindo lá fica todo assim, né, meu Deus, vai e volta, né, os raciocínios, então eu preciso ter a concepção assim, é isso aqui, e aí a sequência lógica é essa aqui, porque essa sequência, já lá no início do trabalho já tinha sido feita, com pequenos ajustes ao longo do trabalho. Claro, você começa a pesquisar, teu orientador vai opinando, outros professores, e aí o trabalho de consultoria ali, você vai ajustando uma coisinha ou outra. Tudo bem, isso está tudo bem, mas o teu raciocínio está dentro daquele projeto. E aí, então, a apresentação tem essa relação. Então, assim, pode colar, pode ler? Deve. Coisa mais desastrosa que tem uma pessoa chegar lá na frente e falar de improviso sem ter nada. Né? Poxa, o trabalho que você ficou 1 ano fazendo, você vai falar de improviso? A sensação que eu vou ter é assim, você fez o teu trabalho de improviso. E não foi. Porque você ficou pesquisando o trabalho ao longo de um tempo. E aí você elaborou o conteúdo. E aí não cabe chegar lá e falar de qualquer jeito, né? Eu vou falar aqui, é que nem agora. Fazendo a live, vou falar qualquer item. Então, não. Se vocês pegarem no meu Insta, né, no feed, tá lá. Né? Já colocamos vários conteúdos que eu não tô aqui repetindo. Porque você já leu. Se você não leu, eu te convido a seguir meu perfil. Vai lá, curte para você seguir. E aí, assim, você vai ver os conteúdos que estão lá disponíveis que eu não vou ficar aqui repetindo. Por quê? Porque já são complementares, né? Já são informações que estão lá. A mesma coisa no TCC. Então, assim, quem está na banca do TCC, independente de você ter convidados, ter público, família, quem está na banca já leu o teu trabalho. Tem o dever de ter lido o teu trabalho. Então, assim, não cabe numa apresentação de TCC você ficar ensinando algo que a pessoa já leu. O que você vai fazer é defender pontos que estão na parte escrita. Então, a apresentação de TCC não é para o público, não é para um show. As pessoas vão lá assistir, te aplaudir porque são teus amigos. Em geral, a gente convida amigos para a apresentação de TCC. E aí, assim, é um trabalho super importante, claro, tem um valor emocional, claro. E aí, então, você convida as pessoas que você gosta para quê? Para você se sentir confiante. Agora, se você tem uma pessoa que te intimida, não convida essa pessoa para a tua apresentação. Né? Convide pessoas que sejam bacanas, que estejam torcendo para você e são pessoas que te deixam seguro. Tem gente que convida os pais para apresentar e aí tem um monte de problemas lá, o pai intimida ou a mãe intimida e tal, aí convida para a banca de TCC. O que acontece? A pessoa está lá apresentando, está até bem, daqui a pouco chega lá, a família vai chegando, a pessoa vai ficando com o coração na boca e fala, ai meu Deus, minha mãe está aqui. Sim, a tua mãe está aqui, e agora? Quem convidou tua mãe? Foi você. Aí, assim, aquela coisa do dress code. Vou fazer a apresentação do TCC, convidar meus amigos, família, se a faculdade permite, vamos fazer isso. Só que tem que ser pessoas que te levem, joguem para cima, né? Te levem para o positivo. Então tem que tomar esse cuidado. Eu não falo com meu pai há 20 anos, aí convidei meu pai para assistir o TCC. Aí chega lá o pai para assistir o TCC. O que vai acontecer? Você vai desmaiar. Mas desmaiou no TCC. Não, desmaiou porque viu o pai depois de 20 anos. Então não é esse momento para resolver questões familiares, percebe? Pode parecer um pouco bobagem isso, mas são pequenos detalhes que influenciam uma boa apresentação. Né? Fazer uma boa apresentação não é uma coisa grandiosa, um grande desastre. É que nem se vocês pegarem lá uma situação que aconteceu agora com o Will Smith, acho que todo mundo acompanhou, foi comentado esses 2 últimos dias, assim, poxa, ele foi lá, deu um tapa. Na verdade tem um histórico, então tem todo um histórico para aquilo lá acontecer. Aí, poxa, foi de mais, foi de menos, tal. Então, assim, mas é tudo detalhes. Aí você vê a somatória de detalhes, aí você contextualiza e fala, ok. E aí a gente tem que tomar cuidado para não julgar. A mesma coisa no TCC. Às vezes eu vejo a menina, não vou conseguir, aí vai pro banheiro, não sei o que, tá lá. Aí vai ver o que aconteceu. Poxa, a pessoa, que a gente chama de cérebro reativo, a pessoa já apresentou um trabalho lá no ensino médio, por exemplo, chegou na faculdade, ou nos primeiros anos da faculdade, chegou na hora de apresentar o TCC, ela já tem apresentações desastrosas por outros motivos, porque ela não se preparou, ou porque o professor não tinha uma humanidade e aí, de repente, né, assim, abusou, né, tipo,
foi muito agressivo, sei lá, N situações que podem acontecer, principalmente antigamente tinha muito disso, e aí a pessoa foi apresentar o trabalho dela, ela estava totalmente surtada, né? Ela não conseguia, mas por quê? Não por causa do TCC que ela conhecia, mas por causa de experiências anteriores. E aí o que faz para quebrar isso? Né? Como quebra esse cérebro reativo? A gente quebra com a prática, porque a gente está falando de comunicação, que é uma habilidade. Então, assim, conforme eu vou melhorando a minha comunicação e vou colocando em prática em pequenas porções, é aquela coisa, poxa, tem trabalhos para apresentar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí a pessoa chega no TCC e fala, agora eu vou ter que apresentar. Poxa, o ideal seria, desde o início, já estar apresentando os trabalhos, estar discutindo, participando de grupos de discussão, participando de congressos, ou seja, a vida acadêmica abre N possibilidades para você apresentar. Só que se você ficar, digamos, limando essas oportunidades, né, ou pulando essas oportunidades, vai chegar uma hora que fala assim, agora não tem como pular, agora é TCC, bora lá. E aí o bicho pega. Então qual que seria o ideal? O ideal seria você já praticando a chegar no nível de apresentação. E isso a gente tem estimulado também nas faculdades, às vezes com disciplinas, por exemplo, a própria oratória, a inteligência emocional, que é fazer com que a pessoa, desde o início, né, do último ano, ela já coloque em prática em algumas disciplinas. Então, assim, tem a disciplina metodologia. Olha, vai lá e apresenta o teu trabalho, apresenta o pré-projeto. Ou fazendo pré-bancas, né, no meio do ano. Para quê? Para já ensaiar. Porque aí a pessoa faz a pré-banca, ela já está super intimidada, mas ela vê que é algo normal, que é algo natural, faz parte do processo. E aí, quando chega lá na banca, aquela pressão emocional, ela já diminuiu bastante. Então, assim, a gente diminui o emocional de uma boa apresentação, tirando essa responsabilidade do emocional de, ai meu Deus, vou apresentar meu trabalho, meus pais estão aqui, não sei o que dizer. Só sobe a pressão. O ideal é você trazer os teus pais, trazer os teus amigos, para você se sentir confiante. Falar assim, olha que legal, vamos comemorar junto, vamos sair daqui e comer uma pizza porque eu me formei. E não, ai meu Deus, eu não vou conseguir apresentar porque meu pai está aqui. Então tem que ter essa consideração, é importante isso, tá? Então assim, organização e disciplina para poder elaborar os processos, para fazer com que a apresentação, no momento que tem que ser apresentada, ela esteja redonda, é importante, mas também administrar a inteligência emocional com inteligência. Tá? Então assim, como que eu coloco inteligência nas minhas emoções? Trabalhando os momentos ou trabalhando as atividades ou as situações que coloquem essa emoção sob pressão. Então, no momento que eu sei que eu me sinto intimidado com algumas pessoas, eu vou passar longe de público. Agora, se tiver minha família lá, eu vou me sentir mais seguro. Ok, então quem determina isso é você. Tanto que, assim, a gente, em algumas faculdades, a gente abre a possibilidade de convidar familiares, e aí tem gente que não convida ninguém e fala, eu não quero nem professores, não quero nem colegas da classe. E aí a pessoa apresenta sozinha lá. E tem outros que, se apresentar sozinho, né, só para a banca, a pessoa vai se sentir intimidada. Fala, meu Deus, eu estou numa sala de fuzilamento aqui, né? Então ela já viaja. Então ter mais pessoas é bom porque dá uma quebrada. Então vai de cada um. Né? E aí não é a questão de quantidade de pessoas, se tem muita gente ou poucas pessoas, mas sim quem são. Né? Eu sempre falo em oratória, não é a quantidade de público. Eu já dei palestras para milhares de pessoas e assim, as pessoas eram desconhecidas. Aí para mim, assim, o fracasso ali, né, de uma péssima apresentação, passava por desconhecidos. Quer dizer, amanhã eu fui para o Rio de Janeiro, dei uma palestra. Se eu voltar para São Paulo, tanto fez, tanto faz. Aquelas pessoas eu nunca mais vou ver. Agora, poxa, eu vou numa palestra para pessoas que vão toda hora me ver. Então, assim, se eu fizer algo ruim, por exemplo, dar aula, né? Dar aula toda semana. Hoje eu vou dar uma aula péssima, semana que vem eu vou dar aula para essas mesmas pessoas. Então, assim, a responsabilidade de aulas periódicas é muito maior do que eu chegar... Às vezes eu chego numa pós-graduação, numa universidade convidado, vou lá e dar uma palestra. É tudo de bom, porque eu vou lá dar palestra, todo mundo, ai, que bacana, tal. Semana que vem eles não vão mais me ver. Agora, se toda semana eu estiver lá, a responsabilidade é muito grande. E se for assim, eu dou aula nos 4 anos da faculdade, ou alguns anos, primeiro, terceiro, quarto, é muito maior ainda, porque assim, todo mundo já te conhece. E aí, então, cada aula é uma responsabilidade. Porque senão vai esvaziando. Chega uma hora que fala, agora esse cara não tem mais conteúdo. Né? É como as lives aqui. Pô, você assistiu 100 lives minhas durante a pandemia, aí chega uma hora que fala assim, agora não tem mais o que esse cara falar. Né? No final do ano, eu e o Roberto, a gente fez meditação todos os dias, né? Todas as noites, né? Para ser mais específico. Então, assim, chegava uma hora que quem estava acompanhando diariamente falou assim, poxa, o que tem ainda para trazer de novidade na meditação? Porque toda noite era uma meditação. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande, por quê? Porque não era simplesmente eu chegar aqui, fazer uma hipnose, fazer uma regressão, tal, e falar, tchau.
amanhã eu vou estar junto de novo, e aí depois de amanhã também. Então, assim, a gente ter competência para ter regularidade é mais complicado. E no caso do TCC, é uma única apresentação. Então, assim, pensem que vocês vão se preparar o ano inteiro para fazer uma única apresentação. É um jogo de Copa, né, de final de Copa do Mundo. E aí, então, a pressão aumenta. Como que eu diminuo a pressão? Trabalhando durante o ano todo. Se eu só pensar naquele dia, provavelmente vai ser um desastre mesmo. Então, assim, eu estou fazendo o trabalho, agora, amanhã, eu estou aqui fazendo. Aí hoje foi entrega, pronto, entreguei. Amanhã a apresentação, pronto, entreguei. Ou seja, é só mais um dia. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que como eu participo às vezes de júris, tal, de trabalhos, tal, e eu vejo em faculdades como convidados, tal, bancas convidados, eu vejo muitas vezes que tem universidades e aí faculdades específicas, tal, que as pessoas colocam uma responsabilidade muito maior do que é o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso é de verdade a última aula, onde tem uma apresentação de um trabalho que você construiu para dizer o seguinte, tudo que eu aprendi ao longo daquele curso está aqui, né? Então meu poder de síntese está aqui nesse trabalho. E aí, às vezes as pessoas ficam desde o primeiro ano assim, não, TCC, não, porque o TCC. Aí o cara vai lá dar trote, o cara do quarto ano vai dar trote no cara do primeiro ano e fica, não, vocês vão ver, no quarto ano tem o TCC. Então assim, o cara fica criando um fantasma que faz com que o TCC seja muito maior do que ele é. Não estou querendo dizer que o TCC não é importante, claro que é. Mas o TCC é da mesma forma que você tem as tuas provas ao longo do curso, é uma prova integrada, onde vai estar avaliando a tua capacidade de integração de todos os conhecimentos que você teve ao longo do curso, né? Então, basicamente, é essa a reflexão. E aí as pessoas colocam um peso muito grande, às vezes, e aí, por causa desse peso, aí o cara mais inseguro, né, ele acaba se perdendo um pouquinho por causa disso. Então, assim, também tem que esvaziar um pouco a responsabilidade também, até falando aqui para os colegas, né, para os professores, também tem que esvaziar um pouco isso, porque às vezes coloca, né, num patamar, assim, como se o TCC fosse a coisa mais importante do mundo. E a gente não pode esquecer que, assim, a gente até vai formar pesquisadores. Tem alunos nossos que terminam a graduação e falam, poxa, eu vou fazer pós-graduação, e aí, eventualmente, um estrito sensu, com mestrado e doutorado, e viram pesquisadores. Ótimo! Só que a gente tem que pensar que, em grande escala, a graduação serve para formar profissionais. E aí, assim, se a gente está fazendo uma graduação para formar um profissional, o TCC faz parte dessa formação e não a gente faz faculdade para fazer TCC. E esse peso do TCC que a gente também tem que tomar esse cuidado, porque assim, a faculdade não é o TCC. A faculdade é a formação profissional para você poder ser dentista, para você ser publicitário, para você trabalhar na área que você for trabalhar. Então tem que tomar muito esse cuidado, porque às vezes a gente supervaloriza umas partes, né, da faculdade, como tem outros que supervalorizam de repente o estágio, o laboratório e tal. Tudo é importante, mas é integrado. E aí, se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente vai perceber que o trabalho de conclusão de curso, o fadado TCC, né, aquela coisa do temido TCC, né? Esse temido TCC é importante, mas a gente acaba também inflacionando muito ele nesse sentido do ponto de vista emocional. Então, assim, esvazia um pouco. Pensa assim, poxa, e outra, não é ter que começar a pensar em TCC desde o primeiro ano porque o cara que te deu o trote ficou te pilhando, né? Primeiro ano são outras responsabilidades. Segundo ano são outras, né? Cada ano tem novas responsabilidades. Inclusive no quarto ano ou no quinto ano, dependendo da faculdade que você cursa, tem o TCC, ponto. É isso. Então, essa relação. Então, quando a gente estiver pensando na apresentação do TCC, a gente tem que pensar assim, poxa, você está falando aí porque você é professor facilitador de oratória, dá treinamentos, ou então você está lá na banca e tal. Não. Né? Eu estou falando aqui como amigo, assim, como uma pessoa que estou aqui falando, como eu falo para um orientador meu quando ele está lá, assim, poxa, eu quero que você oriente o meu TCC, e aí vai passar por uma jornada de 1 ano, às vezes, no caso, a maioria das faculdades tem aí um período de vários meses para fazer o trabalho, de pensar, o que é mais importante, você está se formando em Direito, fazer o TCC ou virar advogado, ou virar juiz, virar promotor? Então, assim, pensa que o TCC é importante, mas a tua carreira não está nele. Então, assim, colocar esse peso, né, também fica um pouco distorcido. E, de verdade, muitas vezes acabo vendo isso e ouço isso o tempo inteiro aí, né, em vários cursos, né, se a gente for somar tudo, acaba ficando um pouco disperso, tá bom? Então, assim, basicamente, né, eu tenho aí várias coisas na timeline. Se por acaso você chegou agora ou não pegou desde o início, vai estar gravado, né, essa live, que é uma live para falar de TCC. A gente escolheu um tema super específico, por quê? Porque chega nessa época agora as pessoas estão começando a planejar o TCC
E aí fica já esse fantasma de, ai meu Deus, vou ter que apresentar. E aí eu vejo os pais, às vezes, que os filhos estão fazendo faculdade, esse ano eu tenho TCC. Não, porque minha filha vai ter que fazer TCC esse ano, não sei o que e tal. Às vezes os pais nem graduação têm, portanto nem sabem o que é um TCC e já está lá falando essa palavrinha como se fosse, né? Porque hoje em dia na graduação, o TCC e tal. Tá aí a Lu falando, né? Já colocaram um pilha em mim sobre isso. E coloca o mesmo, né? E aí, assim, não tem necessidade. De novo, não é para desvalorizar, tem que ter importância, porque é um trabalho importante, óbvio, mas precisa colocar no seu devido lugar. Então, assim, a graduação é muito mais do que um TCC. Às vezes o professor coloca um valor no TCC que eventualmente não retrata a formação daquela pessoa. Agora, eu vou me formar e tenho um trabalho de conclusão de curso nota 10. Poxa, que bacana, mostra que você é comprometido. Então, ter uma boa nota no TCC é importante? É. Agora, poxa, eu fiz meu TCC, estava trabalhando, tinha uma loucura, tal, fiquei com 7, passei e tal. Poxa, você é um profissional mais ou menos. Não é a régua, a gente não vai usar um TCC como régua. Embora algumas pessoas falem, não é régua, não é régua. Né? A gente não nivela a qualidade de um aluno por causa da qualidade do seu TCC, até por conta do que eu falei no início. Né? Existe contexto, e aí tem muitos contextos que justificam uma pessoa não ter feito um TCC nota 10, mesmo sendo um aluno nota 10, e que vai formar um profissional nota 10. Tá bom? Então é isso. Eu não sei se eu enrolei vocês bem, né? Porque o tema é muito específico. Eu sei que realmente não tem interesse. Muita gente aí ouve falar, mas poxa, eu já me formei há muito tempo, né? E aí esse tema passa longe da minha realidade. Mas é importante, e aí fica o convite, né? E peço para vocês ajudarem para que essa live chegue nas pessoas que precisam, né? Inclusive eu fiz algumas postagens anteriores divulgando um pouquinho sobre alguns conteúdos relacionados a TCC, porque realmente quem está terminando agora o curso, seu curso, e está com TCC, que falar esse ano eu vou ter o TCC, realmente incomoda um pouquinho, e eu sei que é desconfortável mesmo, porque fica essa pressão, e aí eu acho que a gente não precisa também ficar indo por essa pegada, por essa vibe, tá bom? Então, obrigado pela presença. Quem chegou agora, a live está gravada, vocês podem curtir aí e mandar o aviãozinho para as pessoas que eventualmente achem interessantes. E, claro, como eu falei, tem várias dicas que eu e a equipe já colocamos ao longo da semana e vou continuar colocando, né? Porque a gente faz da mentoria de oratória, comunicação é uma das práticas que eu gosto bastante, né? Então, assim, fica aí a proposta de ter trazido esse tema para poder difundir mesmo, para divulgar. Por sinal, se vocês pegarem lá no meu canal no YouTube, né, um dos vídeos como apresentar TCC é um vídeo que tem mais ou menos 1 hora, com várias dicas, né, tá lá, tá disponível. Então, se vocês quiserem, inclusive é um vídeo que tem mais de 100 mil visualizações, 30 mil comentários, que realmente está lá e funciona bem para que a gente possa estar trocando ideias nesse assunto. Tá? Então deixa até essa coisa, né? Além dessa live, também lá no YouTube do Ari Brito tem um dos vídeos que é como se você digitar no Google, né? Como apresentar TCC, provavelmente vai entrar esse meu vídeo lá e tem também outras tantas dicas, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela audiência e a gente se encontra na próxima live ou por aqui e tal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem aí, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Bom descanso e obrigado.